A gente trabalhou com Grid System, né? A gente viu como que funciona o sistema de grid do Bootstrap. A gente viu que você vai colocando as colunas dentro das linhas e ele já vai automaticamente dividindo e deixando responsivo para a gente, né? Ele vai... Tá vendo que o saúde já caiu aqui, ó? Ele identificou que não cabe, ó. Olha os P's aqui, ó. Ele identificou que a partir do P2 já não cabia na mesma linha. Ele jogou para baixo, só que ele não joga de qualquer jeito. Ele joga para a linha de baixo, ele quebra para a linha de baixo, ó, dividindo, tá vendo? Certinho, ó, ocupando o mesmo espaço. Tudo isso aqui automático do Bootstrap. Bacana. Então, vou voltar no meu código. Vou excluir essa linha que tem um monte de elementos. E vou deixar só as duas primeiras linhas. Novamente, notícias. Para destaque. A divisão aqui também, destaque, ó, bacana. Maravilha. Ok, então é o seguinte, ó. Quando eu diminuo aqui minha tela, legal, ele vai quebrando, ó. Só que chegou aqui num determinado tamanho, ele já não quebrou, porque coube. Só que se você está trabalhando com celular, principalmente para quem tem dedo grande, né? Tipo o meu aqui, vai. E você está trabalhando com interface apertada, é horrível. Preencher formulário apertado em celular é horrível. Então, olha aí, ó. Tá vendo aqui o tamanho, ó? Largura de 340, isso já é muito pequeno. Vamos pegar um iPhone 5, ó, 320. iPhone 6, ó, 375. E tá vendo como tá o layout, ó? Tá com 3 colunas e caiu só uma. Bem, o que eu quero na realidade é, será que não tem como no Bootstrap, a partir de um certo tamanho, como esse tamanho aqui, ó, ele já colocar, eu escolher qual é o espaço que a coluna ela vai ocupar na linha? Tem sim. Isso é o que a gente chama de breakpoints. Lá no CSS, quando você ia trabalhar com responsivo, você definia a media query. Então falava, ó, maior que 500 pixels vai ter esse comportamento. Quando for menor que 400, menor ou igual a 499, vai ter esse outro comportamento. O Bootstrap ele tem isso aqui já pra gente, ó, que é o que ele chama de breakpoints. Breakpoints, grid breakpoints. Então ele já tem os tamanhos pré-estabelecidos e tem as classes para esses tamanhos. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com elementos entre 576 e até 767, eu uso essa classe aqui, ó, CoSM. Se eu quero trabalhar com elementos com o tamanho de tela, pensar no tamanho de tela maior que 1200, eu vou trabalhar com col-xl. Olha só, vamos lá. Então eu tenho esporte, internacional, entretenimento. Eu posso trabalhar essa primeira linha, vamos supor que a primeira coluna aqui, ó, vou colocar notícias 1 e notícias 2. Notícias 1 e notícias 2. Eu quero que a notícias 1 ele ocupe um espaço maior. Quero que ela ocupe 8 colunas, por exemplo, das 12. Então, aqui no col, eu venho aqui e coloco 8. Olha aí, ó. Automaticamente ele já fez. Ah, não, quero que ele ocupe 3. Automaticamente já fez. Ah, eu quero que o esporte ela ocupe 4 colunas. Então, vou aqui no col do esporte, coloco 4. E ele já subdivide os outros. Tá vendo? Então, agora, quando eu coloco o tracinho e o número,
ele já entende qual tamanho ele tem que ocupar. E ele não divide mais automaticamente como estava fazendo antes. Quando eu só deixo call, aqui na primeira linha, ó, call e call, ele divide automaticamente e coloca que a primeira coluna, notícias 1, vai ocupar 6 e a segunda coluna também vai ocupar o espaço de 6. Maravilha. Então, primeiro ponto, a gente viu que aqui a gente consegue colocar 5 tamanhos personalizados pelo ocupar. Mas, vou deixar aqui call, deixar divididinho. Vou voltar aqui e tirar o call 4. Mas o que eu quero é, não só nesse momento. Eu quero quando tem uma mudança no tamanho de tela. Eu quero que ele tenha comportamentos diferentes. Então, eu vou usar esse breakpoint aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, CoSM, que eu vou usar, que é de small, e medium. Vou usar esses dois. Então, de medium para cima, então daqui, ó, 720 para cima, ele vai fazer em todas as configurações. Eu quero deixar que cada uma dessas colunas assuma o tamanho de 3. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, call, traço, md, traço 3. Salvo. Mudança nenhuma, por quê? Porque ela já está ocupando o espaço de 3. Só que eu quero também que quando ele fique, quando for do tamanho 767, né? 767 para baixo, ou seja, que ele considere o SM para baixo, eu quero que ele ocupe todo o espaço, eu quero que ocupe as 12 colunas. Então, vou vir aqui, vou colocar call SM-12. Guto, mas você vai colocar as duas definições? Vou colocar as duas definições. Ele sempre vai utilizar só uma. Depende do quê? Do tamanho da tela. O tamanho do viewport, né? Atualizei, nada mudou. Olha aí, ó. Eu só maximizei a tela, minimizei, né? Restaurei, desculpa. Ó. Aí eu vou aumentando, ó. Vou aumentando. Opa. Vou aumentando. Aí, ó. Já subdividiu de novo. Então, eu posso fazer isso para todos eles, ó. Col-MD-3 ou SM-12. E com isso, esse é uma das coisas que eu acho mais legal no Bootstrap. É que com isso aqui, ó, você já está fazendo um site responsivo e adaptativo sem muita dor de cabeça. Você tem que fazer aquele monte de media query que você ia precisar. Você tem que fazer um monte de tratamento que você ia precisar. Então, nesse tamanho de tela, subdividido, 3 colunas para cada um. Quando eu diminuo, cada um pega as 12 colunas. Guto, mas eu não preciso colocar row para ele pegar 12 colunas? Não, por que não? Porque ó, eles estão em uma coluna só. É só quando o tamanho de tela diminui que eles vão cada um para uma linha. Tá? Então você não precisa colocar row para ficar cada um em uma linha. O Bootstrap, ele já entende, ele faz esse wrap, ele faz essa quebra de linha. Então quando dá o tamanho aqui e ele vê que não cabe mais, ó, ele já quebra as linhas. Porém, se você notar aqui, ó, notícias, ele nunca está na mesma linha do esporte, internacional, entretenimento e saúde. Por que nunca está na mesma linha? Porque no código eles estão separados em rows diferentes. Então, se em algum momento você vai precisar que as colunas elas estejam na mesma linha, então elas têm que estar dentro do mesmo row. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Então, tenho 2 rows aqui. E é isso, gente. Tipo, é uma coisa legal pra caramba do Bootstrap, que você consegue começar a produzir layout bem legal, totalmente responsivo e adaptativo. Só seguindo aí
esses breakpoints dele.